Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões da terceira semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparada com a da água pura? Então a letra A diz: por que a água mais o aditivo formam uma solução que apresenta pontos de ebulição e fusão maiores que os da água pura. Se a gente for analisar as propriedades coligativas, quando a gente adiciona um determinado soluto não volátil a um determinado solvente, o que acontece é que a pressão de vapor diminui, a temperatura de ebulição aumenta e a temperatura de fusão diminui. Então, a letra A está errada, porque a letra A diz que a ebulição e fusão são maiores. Isso não é verdade. A ebulição é maior, mas a fusão é menor, ok? A letra B diz: por que a solução formada, a água mais aditivo, apresenta pressão de vapor maior que a água pura, o que causa um aumento no ponto de ebulição e de fusão. Então, está errado. A pressão de vapor da solução é menor do que a da água pura e não maior. E aumenta o ponto de ebulição, mas diminui o ponto de fusão, certo? Então, também está errado. Na letra C diz: por que o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e de fusão quando comparados com a da água pura. Então, a adição do aditivo não tem nada a ver com reação com a superfície metálica. Tem a ver com um efeito que a gente chama de abaixamento da pressão de vapor, aumento da temperatura de ebulição e o abaixamento da temperatura de fusão, tá? Inclusive aqui está errado, dizendo, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e fusão. Não, o ponto de ebulição aumenta e o de fusão diminui, tá? Quando a gente compara com o da água pura. Está errado. Na letra D diz: por que o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando o aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. É exatamente isso. A adição de certos aditivos na água dos radiadores vai justamente diminuir a pressão de vapor, aumentar a temperatura de ebulição, por isso que evita o superaquecimento, e diminuir o ponto de congelamento, por isso que evita o congelamento da água do radiador do carro, certo? Então, essa é a alternativa verdadeira. Letra E: por que o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição do ponto de fusão e de ebulição? O efeito que a gente está analisando aqui não é a capacidade calorífica, a gente está analisando aqui um efeito de diminuição da temperatura de fusão e aumento da temperatura de ebulição. Tá certo? Então, a alternativa também está errada.